Bom dia, pessoal. Começa mais um programa deste professor alobrado, desse historiador malucão, Tiago Caetano Alves. E o tema que eu vou falar é o seguinte: dessas questões sobre socialismo, comunismo. Uma aula teórica do que vem a ser essas ideologias e mostrando alguns aqui. Primeiramente, socialismo para Marx seria um período de transição do regime capitalista e do regime para o comunismo. Seria o que ele chamou de fim da história, fim dos conflitos de classe. E outra coisa, que a mídia principalmente propaga: todo socialista é ladrão, comunista é maconheiro, ladrão, não sei o que lá, preguiçoso. Mas esses, garanto para vocês que a maioria desses que ficam fazendo ventilando essas merdas, com perdão do termo, nos jornais de língua, nos jornais da televisão, nas revistas, nos jornais impressos, a maioria deles sequer leu Marx. Primeiramente, Marx não trabalhou com a ideia de igualdade, mas de fraternidade. Ele dizia que o mundo seria melhor se cada um ganhasse conforme a sua necessidade, para não ter gente passando fome, na miséria extrema. Ele pregava uma acentuação melhor da divisão social. Não existisse tanto miserável capaz de se vender, ou ricos capazes de comprar essas pessoas miseráveis, desesperadas. Isso e para vocês terem uma ideia, se falarmos de igualdade, dessa concepção, poderíamos até classificar o próprio Jesus Cristo como socialista, porque em todas as passagens deles, quando ele ia conversar com um poderoso, ele fala assim: divida o que tem e me siga, ou seja, divide em igualdade de condições para todos os chamados irmãos judeus. Então, o que é isso? Segundo a lógica atual, não fala nem do ponto de vista Jesus seria comunista, então. E outra coisa também, o marxismo clássico foi uma ideologia pensada em nível de sociedades com alto desenvolvimento capitalista, com uma classe proletária já formada. Mas o que se viu na prática foram pessoas intelectuais, conhecedores do ideário de Marx, manipulou e colocou elementos que nem o próprio Marx defendia. Que podemos falar que Marx tem um complexo ideológico difícil de ser compreendido, porque sua mentalidade é eurocêntrica, até pelo fato, a realidade que ele vivia é a realidade europeia. Ele escreveu em nível de Europa, no máximo os Estados Unidos, que já estava encaminhando para o desenvolvimento dessa classe operária. Então, porque o engraçado é ver
capitalistas que sobrevivem do trabalho da classe operária, da mais-valia relativa e absoluta, falarem que todo socialista ou comunista, como queiram dizer, sejam preguiçosos. Eu sou marxista. E outra coisa também que eu esqueci, todo marxista é ateu. Falácia. Nem todo marxista é ateu. Existem os marxistas cristãos. Eu me enquadro nisso. Apesar de não seguir religião nenhuma, eu me enquadro nessa questão. É tanta inação com relação ao ideário de Marx que, devido principalmente à questão de que seus seguidores aglutinaram ideias próprias deles no ideário original, ou seja, manipulando, vulgarizando o ideário original de Marx. Portanto, para terminar, para vocês criticarem, por favor, vão estudar primeiro para fazer uma crítica contundente, séria. Estudar os livros, as obras do Marx mesmo. Não ler a merda da Veja, assistir essas mídias em geral. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos estudar. Deixe de ser ignorante, achar que o capitalismo é a oitava maravilha do mundo, que bem se dizia Tim Maia, que o Brasil não poderia dar certo. É o único país que puta gosta, cafetão sem ciúme, traficante ou usuário, e pobre é de direito. E com isso eu termino esse vídeo. E no mais, tenham um bom dia e não se esqueçam do joinha.